Olá, povo de Deus, povo abençoado, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus, que o Senhor te conceda vitórias no nome do Senhor Jesus Cristo, que os livramentos do Senhor te alcancem no nome do Senhor Jesus e que as mãos de Deus se revelem sobre a tua vida para te edificar, para te fortalecer, para te dar saúde, para te dar graça, para te dar vida no nome do Senhor Jesus. Me chamo o presbítero Antônio, você que está aqui nesse canal, seja bem-vindo. Inscreva aqui, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando, estarei orando pela sua vida, para que o Senhor venha ministrar graça sobre você, para que o Senhor passe a trazer saúde sobre o teu corpo, para que o Senhor abençoe e te prospere no nome do Senhor Jesus. E antes de orar, claro, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, o capítulo número 1. Vamos ler a partir do versículo 6 em diante, para que você veja como o inimigo reconhece a proteção de Deus na vida de quem pertence ao Senhor. Vamos abrir para ler, vamos ler. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, vamos nos deter nesse versículo 9 e o versículo 10, porque quando o inimigo ele se apresenta diante de Deus, o Senhor conversa perguntando de onde vem, ele diz de rodear a terra, e o Senhor disse: observaste o meu servo Jó, porque homem como ele não tem, é íntegro, temente, desvia-se do mal, é justo. E aí o inimigo faz uma pergunta, ele diz: Deus, Jó serve a Deus debalde, em vão? Então ele estava dizendo que Jó serviria a Deus por algum motivo. O Senhor tinha abençoado a Jó e por causa dessas bênçãos Jó estava servindo a Deus. Então, se Deus tirasse as bênçãos da vida de Jó, Jó não serviria o Senhor. Essa foi um questionamento que o inimigo fez para com Deus. Mas olha só, no versículo 10, olha o que interessante: acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? O que é que Satanás está dizendo? É que enquanto Deus estava com as mãos dele estendidas sobre Jó, sobre a casa de Jó e sobre os bens de Jó materiais, ele, como inimigo, como Satanás, não poderia fazer nada. Ele veio de rodear a terra, de passear por ela, e neste passear sobre a terra, quantas famílias ele não destruiu, quantas pessoas ele não pôs em enfermidades, quantas pessoas ele não levou à falência, quantas pessoas ele não levou à fome, ele não levou o medo, o desespero, a opressão, o desejo de suicídio. Então, quantas pessoas ele não fez o mal? Porque esse é o intuito do maligno. Então, Satanás, ele não quer o meu bem, não quer o teu bem. Ele vem para matar, para roubar, matar e destruir. E
não para fazer o bem para as pessoas. Ainda que ele ofereça alguma coisa boa, o poder aquisitivo a alguém, nos seus pactos, nas suas alianças, ele até dá, mas no final o que ele requer é um preço que a pessoa não pode pagar. Ele vai querer a alma dela e levar a alma dela prisioneira para a condenação, o sofrimento do inferno e no final o lago de fogo, onde o sofrimento passa a ser eterno. Então Satanás sabia que quando Deus protegia Jó, ele não poderia fazer nada. Ele andava ao derredor, como diz Pedro, capítulo 5, versículos, creio que é o versículo 9, aproximadamente, dizendo: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda como um leão ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Então ele anda ao derredor, porque ao redor ele sabe que tem a proteção do Senhor. Ao redor estão os anjos. E quando Deus estava como protetor de Jó, nenhum mal poderia alcançar a Jó. Enquanto as mãos de Deus permaneciam dando proteção espiritual à vida de Jó, nenhuma enfermidade o atingiria e nenhum mal alcançaria a Jó. Enquanto as mãos de Deus estivessem sobre a casa, a família de Jó, nenhum mal aconteceria. Enquanto as mãos de Deus estivessem sobre os bens de Jó, nenhum mal ia suceder. Salmo 91 diz: praga nenhuma chegará à tua casa, vai chegar à tua tenda. O Senhor, Ele vai dar livramentos. Tendo uma coisa, a proteção, antes de ser uma proteção física, tem que ser espiritual. Porque nenhuma proteção física aqui pode livrar as pessoas dos perigos espirituais. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a pessoa pode buscar uma proteção física, se ver guardada por guardas-costas, ter uma proteção na sua casa, uma casa murada, cercadas com cerca elétricas, animais de guarda, mas essa ter armas como sua proteção, armas de fogo como muitos as têm, mas o que adianta isso diante de perigos espirituais? Que se Deus não proteger, se Deus não edificar, se o Senhor não oferecer uma proteção espiritual, uma cobertura espiritual, essas proteções terrenas não servem nada contra os ataques espirituais, contra as ações malignas, contra os espíritos malignos. Então o inimigo sabia que quando Deus protegia, ele não fazia nada, porque é isso não está. Ela só pode tocar em alguém que não tenha a proteção de Deus. Ele vai tocar uma pessoa essa que não tenha a proteção do Senhor, que não tenha a proteção de Deus. 1 João capítulo 5 diz que nós somos de Deus, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Essa pessoa está guardada do mal. Então quem nasceu de Deus, quem nasceu de novo, que está guardado em Deus, que tem o Senhor como seu refúgio, que está debaixo da cobertura espiritual, da proteção de Deus, nenhum mal vai lhe tocar. O maligno não lhe toca. E deixa de ser sincero, se você acredita somente em Deus, graças a Deus, mas entenda, assim como existe Deus, a força do bem, existe também a força das trevas. Existe também o mal, que causa ruínas e prejudica a vida de muitas pessoas. Deus é quem dá livramento desses perigos espirituais. E eu quero orar pela tua vida para que Deus traga uma proteção espiritual sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua renda financeira. Até porque, veja só, quantas pessoas que você conhece que a saúde da pessoa é debilitada, ela vive doente e gasta rios de dinheiro para poder recuperar a sua saúde e às vezes não consegue.
trás disso aí pode existir uma ação maligna. E não pense você que isso é mentira, porque Jesus, ele olha para uma mulher que estava encurvada, ela tinha uma inclinação da sua coluna, como fosse um bico de papagaio, uma doença, ela andava inclinada, e ali o Senhor cura, liberta aquela mulher no dia de sábado, e muitos questionavam isso. O Senhor disse: me convém libertar essa mulher que é filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tem aprisionado, tem tornado ela cativa naquela enfermidade. Então tem enfermidade que são ações malignas e que ela é sustentada por ações das trevas. Você conhece pessoas que às vezes a família é um pé de guerra, é mal a pior. Então ali por trás pode ter uma ação maligna que tem levado os pais a desprezar os filhos, querer a morte dos filhos, os filhos desprezar os pais, querer a morte dos pais. Isso é uma profecia bíblica? Se dentro de uma guerra seria 3 contra 2? Sim, seria um sinal referente aos últimos dias, à volta de Jesus Cristo? Claro, mas o Senhor disse isso. Uma família, quando uma pessoa se rende a Ele, começa a vir uma perseguição, mas aquela família será agraciada pela cobertura de oração de uma pessoa justa que está na sua casa, de um homem justo, de uma mulher justa, de uma pessoa que está orando sempre para o seu lado. Então, mas por trás disso são ações espirituais. Então você pode conhecer pessoa que a vida financeira da pessoa não progride, não cresce, não prospera, só se esforça, trabalha, soa, mas não consegue ter frutos do seu trabalho. Então, às vezes ali tem uma ação das trevas que está impedindo o progresso da pessoa. O que a pessoa faz não dá certo. Então, há ações malignas que atuam nas áreas da vida humana e que os seres humanos às vezes não percebem, porque são ações espirituais. E aquilo que é espiritual não é aquilo que é visto pelos olhos naturais, os olhos físicos humanos. Então, o inimigo sabia que ele não poderia tocar Jó enquanto Deus protegia. Então ele pede que Deus tirasse a proteção de Jó, para então ele poder fazer alguma coisa contra Jó. É aí que ele, quando o Senhor tira a proteção da família e da renda financeira, é que como ele começa agora a tentar a Jó. Ele começa a tirar os bens materiais de Jó. Jó tinha animais, os animais são sequestrados, os animais morrem, seus servos alguns são mortos. Então, e agora a sua família, seus filhos, que estão todos na casa do irmão primogênito, mais velho, ceando, e ali são mortos. Então você vê, quando estava a proteção, não fazia nada, tirou a proteção, ele agiu. Então o inimigo ele age na vida de quem não tem a proteção de Deus. E eu quero orar pela sua vida para que a proteção do Senhor te alcance, no nome do Senhor Jesus. Se você crê, feche os teus olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estende sobre essa pessoa a tua proteção, meu Deus, que a tua cobertura espiritual esteja sobre a vida dela, que o Senhor ministre sobre ela, Senhor, a cobertura do Senhor, protegendo a vida dela, a sua saúde, a sua integridade física, protegendo a sua mente, as suas emoções, seus sentimentos, a sua alma, protegendo a sua família, a vida dos seus, meu Deus, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, protegendo, Senhor, a sua área financeira, a sua empresa, seu trabalho, seus negócios, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que venha a tua cobertura espiritual, meu Pai, dá aos teus anjos ao seu respeito, para que nenhum mal lhe suceda, para que nenhum mal lhe alcance, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, edifique a vida dela na tua presença, meu Pai, que nesse momento as tuas mãos a cubra, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você sinta a proteção de Deus
Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe no nome do Senhor Cristo, poderosamente. Meu Deus, seja glorificado na vida dela e sobre cada área da vida dela, no nome do Senhor Jesus. Se você crer, diga amém e graças a Deus. Então que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.